conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 2, o versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ele será chamado Nazareno. Lucas capítulo 2, verso 40. Crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Continuamos nos 30 anos preparatórios. A família de Jesus voltava com ele do Egito para Nazaré. Jesus ainda estava no Egito quando da morte do rei Herodes. Foi quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo para eles que já podiam voltar para Israel. Nesta passagem temos um notável exemplo da intervenção divina e a reflexão humana. O anjo informara a José o estritamente necessário para voltar ao Egito, mas isso não tirou a obrigação de José considerar os eventos políticos de Israel. Herodes estava morto, como dissera o anjo, mas Arquelau, seu filho, assumira o reino de Judá. Era preciso ficar longe das garras de Arquelau. Com isso, José entendeu que o retorno era oportuno, mas permanecer em Judá, não. Foi nesse momento que divina revelação aconselhou José ir para as regiões da Galileia. José optou por Nazaré, onde antes tivera morada. Assim, estava se cumprindo mais uma profecia do Antigo Testamento. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Está em Oséias capítulo 11, o versículo 1. Por que era importante Jesus ter ido ao Egito e voltado para Israel? Para entender, precisamos fazer alguns paralelos históricos em relação à palavra de Deus. Deus criou os céus e a terra e o homem na terra. Tudo era perfeito. Deus chamou Abraão e deu-lhe a promessa de uma terra. A fé de Abraão era perfeita. O Verbo habitava com Deus e se fez carne no menino Jesus. Tudo estava perfeito. Ocorre que Adão desobedeceu e caiu em pecado, sendo expulso do paraíso. Abraão, com a fome em Canaã, achou por bem ir ao Egito em busca de comida. Lembre-se, Adão caiu por comer o fruto proibido. Assim, o Egito passou a representar esse mundo caído. Faraó se assemelha ao Deus desse século. Jesus foi para o Egito para se identificar conosco como quem habita em um mundo caído, com as terríveis marcas do pecado e da morte. Só que a história não finaliza no Egito, assim como a queda não é o destino que Deus preparou para o homem. Antes, Deus está chamando a humanidade para abrir o seu coração e crer em Jesus. Do mesmo modo como Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para habitar na terra prometida, Deus agora chama seu filho do Egito para voltar para Israel. A volta de Jesus é como um ato profético indicativo da graça de Deus que tira os escolhidos desse mundo para fazer filhos de Deus. Esse é o sentido do profeta chamar Jesus do Egito. A escolha de morar em Nazaré fazia cumprir a profecia do Antigo Testamento. Nazaré significa lugar desprezado, fora dos bons caminhos. Uma alusão à profecia de Isaías, capítulo 53, o versículo 3, onde Jesus é retratado como sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Por que podemos citar tal coisa na infância de Jesus? Quando ele era bebê, 4 tipos de pessoas vieram ter com ele por revelação do Espírito Santo. Depois tudo voltou ao seu curso natural. Ninguém fazia romaria para visitar o menino Jesus. Ele era desprezado dos homens, mas ligado em Deus. Ele crescia em sabedoria. Portanto, desde a tenra
idade, ele meditava na palavra de Deus dia e noite, também instruído por sua mãe. E Deus era com ele. Uma advertência que devemos expor nossos filhos à influência da palavra de Deus para a formação do seu caráter. É responsabilidade dos pais fazerem os filhos estarem imersos em um ambiente em que a palavra de Deus possa estar trabalhando no seu consciente, formando o seu caráter, para que ele possa crescer em sabedoria da parte de Deus. Quando nós contamos histórias da palavra de Deus, histórias bíblicas, nós estamos formando para ele um roteiro. E por meio desse roteiro, nós estamos mostrando o começo da ação, o desenrolar desta ação e o seu final. Como os homens e as mulheres de Deus tomaram decisões à luz da palavra de Deus. E quando nós damos esta palavra aos nossos filhos, eles passam a ter um norte, eles passam a ter um referencial, para que eles possam também tomar atitudes à luz desta mesma palavra. Jesus foi exposto na palavra de Deus desde a sua tenra idade, e a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, e assim sobre todos aqueles que estão colocados sob a influência dessa bendita palavra de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.